Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Eu quero começar dando ênfase à fala do vereador Edson PC e também ênfase à colocação do vereador Márcio Melli. Eu já de imediato solicito ao prefeito municipal Jaime Cruz que abra uma sindicância na Prefeitura Municipal de Vinhedo, a fim de apurar todos os fatos narrados, todas essas situações elencadas, principalmente no que tange a morte do Cezinha e a morte do outro bebê que foi mencionado aqui. Eu acho que é de extrema, mas de extrema e urgência importante que essa sindicância seja aberta o mais rápido possível, com prazo determinado para apuração dos fatos e conclusão, com relatório conclusivo, porque se de fato tiver acontecendo negligência, como afirma o vereador Edson PC, os responsáveis têm que, de toda maneira, responder por isso. Ainda na saúde, Vossa Excelência falou em déficit da Santa Casa no valor de aproximadamente 2,5 milhões. De fato, isso é assustador. Nós, no passado, já falamos na tribuna que nós gostaríamos, por toda a sorte, que isso não voltasse a acontecer, mas já que está acontecendo, vereador, presidente desta casa, Nil Ramos, Márcio Melli, presidente da Comissão de Saúde, temos que, de fato, levantar a documentação para aprofundar estudos nessa questão. E já tomar as medidas necessárias para que esse déficit venha a cair, porque eu estou vendo a novela se repetir. O município vai ter que abrir mão de subvenção de recursos para cobrir rombo da Santa Casa de novo, que era aquilo que nós não queríamos de forma nenhuma. Nós queríamos que ela tivesse uma sobrevida, que ela conseguisse sobreviver, sim, com os repasses do município acima da tabela SUS, com outras fontes de receita, mas nós não queríamos ver a Santa Casa, infelizmente, com déficit orçamentário. Ontem foi dia do trabalho, vereador Marquinhos falou sobre isso. Infelizmente, não é uma data para se comemorar, vereador Marcos Ferraz, 14 milhões de desempregados nesse país, nesse nosso Brasil. 14 milhões de desempregados. Não há o que se comemorar. Eu estava vendo uma reportagem, não me recordo se foi ontem, até vou pedir para a Gabi levantar isso para mim, se foi ontem, uma reportagem do promotor Bevilacqua de Campinas, prendendo aí alguns sindicalistas, recebendo propinas para poder extorquir empresários, fazer negociações. Nós temos que ter, além de nós termos 14 milhões de desempregados, se nós não tivermos entidades suficientemente responsáveis para representar os trabalhadores desse país, eu quero que a Gabi levante essa reportagem, a gente vai passar aqui na tribuna da Câmara. Infelizmente, foram presos em flagrante, eu devo ter visto essa matéria ontem no Jornal de Campinas. A reunião com o Sindicato de Vinhedo acontece amanhã com o prefeito. Nós aguardamos que o diálogo que se iniciou vá ter um resultado de consenso entre as partes. Eu só vejo uma maior dificuldade aqui no aumento do cartão alimentação, que o pessoal está pedindo de 550 para 800, eu não vejo essa viabilidade, e também creio que o Vale Transporte não vai conseguir aí atingir aquilo que está sendo pleiteado. Mas vamos aguardar aí o diálogo das partes. Dia 3 de maio de 2007, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Que bom se todos soubessem usar esta liberdade de imprensa com respeito, com a veracidade, com a imparcialidade dos fatos. Mas aí a todos os jornalistas, nas pessoas do Eduardo Gurian, de José Carlos Severino, da Cidinha jornalista que está aqui cobrindo a sessão da Câmara, os jornalistas desta casa, que muito trabalham também para exportar, através das matérias, o trabalho desse legislativo, de todos os vereadores, os nossos parabéns. Soninha, tem um vídeo da IPTV aí, não tem, de 3 minutinhos? Por favor, roda para nós.
A gente está de volta para falar de uma situação que prejudica todo mundo. Em Vinhedo, o número de casos de vandalismo em prédios públicos é tão grande que o município aprovou uma lei que torna obrigatório o monitoramento por câmeras nesses locais. O problema preocupa principalmente nas escolas. Tá aqui. De segunda a sexta-feira, cerca de 700 crianças estudam, tomam café e almoçam nessa escola do bairro da Capela, em Vinhedo. Quem visita o prédio com pintura nova, salas bem cuidadas, não imagina o susto que os funcionários levaram ao encontrar o cenário assim. As fotos são de julho do ano passado. Durante as férias, a escola foi invadida por 3 ex-alunos. Eles puseram fogo em carteiras e todo um prédio com 8 salas foi atingido. O incêndio destruiu mesas, cadeiras, livros, brinquedos, além do telhado e do piso. Foram 6 meses de reforma e transtorno. Reagrupamos esses alunos para ter espaço suficiente, não ter que mandar para outro local. Então, nós tínhamos sala com 40 alunos. Tem a perda do rendimento, não tem jeito, né? Uma sala com 40 alunos é bem diferente do que uma sala de 20 alunos. De agosto de 2016 a fevereiro deste ano, foram registradas 32 ocorrências de vandalismo e furto só dentro de escolas de Vinhedo. Uma média de 4 atos de vandalismo por mês nos prédios públicos da cidade. Para conter essa onda de marginalidade, o município aprovou uma lei que obriga a prefeitura a instalar um sistema de segurança com monitoramento por câmeras em todos os prédios públicos. A ideia é inibir e identificar eventualmente algum transtorno, algum dano para o patrimônio. A intenção é evitar prejuízos como o que aconteceu no centro Vila Sésamo. O local já teve portas e janelas quebradas e não foi só isso. Essa escola de educação infantil foi invadida 3 vezes no prazo de uma semana. No carnaval, os bandidos conseguiram entortar essa porta, levaram dinheiro e equipamentos eletrônicos. Como o prédio não tinha o sistema de monitoramento, eles fugiram sem deixar pistas. Agora a prefeitura tem um prazo até outubro para regulamentar a nova lei. Na prática, a instalação das câmeras vai depender desse processo. A Escola Municipal Integração foi a primeira da cidade a ter um sistema de monitoramento. Começou em 2011. A diretora diz que, como o prédio é grande, decidiu instalar as câmeras. Ao todo, são 14, espalhadas por pátios, corredores e área externa. Para ela, os benefícios vão além da segurança. A perceber o que está acontecendo no pátio, nos corredores, no pátio externo, nas entradas da escola. Então, isso para nós é uma ação importante, porque nós conseguimos acompanhar toda a movimentação da rotina escolar. Quem é mais prejudicado pelo vandalismo é quem precisa do serviço público, né? Nossa torcida, então, para que essa medida de fato ajude. 30 ocorrências em 6 meses é muita coisa, realmente. Até o final do ano, aí os prédios devem começar, então, a se adequar instalando as câmeras. Nós ficamos extremamente felizes com esta matéria, porque o projeto de lei é de autoria desta vereadora, aprovado por unanimidade desta casa, com pareceres jurídicos que fundamentam a sua constitucionalidade para aqueles que têm dúvida. A Maria Amélia deu um exemplo claro, assim como deu o SIC Eduardo von Zuben, de que é possível fazer um trabalho. As escolas Integração e o SIC Eduardo von Zuben na Capela já fizeram um sistema de monitoramento da escola, do prédio público, sozinhos, com apoio dos pais e mestres daquela escola. E é possível essa parceria de todas as escolas com o município, para que o município faça um trabalho sério de monitoramento nas escolas e nos prédios públicos. Nós precisamos acabar de vez com toda essa onda de furto, de roubo, de assalto que tem acontecido, de deterioração do nosso patrimônio público. Infelizmente, aqueles que o fazem não têm ideia de que é o dinheiro do nosso imposto, que depois é colocado lá para reforma, para compra de equipamentos, para repor aquilo que foi roubado. Enfim, eu acredito que essa lei veio a calhar. Vereadora, permite um breve à parte? Uma parte, Marquinho. Eu já havia aqui cumprimentado a vereadora pelo projeto de lei, que hoje lei, né, quero novamente cumprimentá-la, né, porque não foi só apenas apresentar um projeto. Né, Vossa Excelência foi atrás da constitucionalidade, de pareceres jurídicos externos que dessem embasamento,
né, para que pudesse nessa casa também ter um parecer favorável, tanto que teve o apoio unânime dessa casa pela relevância, por ser um projeto constitucional, e o que a gente espera agora, até porque o investimento não é assim tão alto, que, de fato, o poder público regulamente a lei e coloque-a em prática, porque a situação está insustentável, né? Realmente isso precisa ser feito, e eu acho que Vossa Excelência deu um belo exemplo de um vereador propositivo, que realmente propõe, busca soluções, vai atrás, não fica apenas no denuncismo e no sensacionalismo, que muitas vezes, ao invés de ajudar, mais prejudica. Parabéns, vereador. Muito obrigada, vereador Marquinhos. E na reunião de trabalho com o prefeito, de fato, ele se mostrou muito empenhado em fazer esse trabalho para concretizar esse assunto. Agora, falando em respeito, senhor presidente, Vossa Excelência que falou um pouquinho sobre isso, eu quero me dirigir hoje, essa noite, especialmente ao vereador Sandro Rebeca, porque na votação do projeto da Sanebave, na sessão extraordinária que nós tivemos aqui, quando eu mencionei o pai do Sandro Rebeca, do vereador Sandro Rebeca, o seu Carlos Rebeca, eu não o fiz de maneira nenhuma de forma desrespeitosa, e nem foi essa a intenção naquele momento de desrespeitar o seu Carlos, porque conheço a pessoa e o profissionalismo do seu Carlos. Eu quis somente, até vou esclarecer, porque por conta desse assunto, vereador Sandro Rebeca, tem filminho rodando por aí na rede, tem textos rodando por aí na rede. Eu até achei que fosse passar hoje aqui, acabou não passando, vamos aguardar, porque se acham que conhecem a história política da cidade, ela existe mesmo de fato. E eu falo sobre ela com a maior tranquilidade, sem nenhum problema. Agora, a minha fala hoje é especialmente para Vossa Excelência. Eu, em momento nenhum, quis ofender o profissionalismo com o qual o seu Carlos Rebeca, seu pai, atuou em função de confiança na Sanebave. Acompanhei o trabalho, eu era diretora de expediente do gabinete na época, quando ele iniciou na Sanebave. Eu utilizei o nome dele para exemplificar a ocupação de uma função de confiança numa administração pública, que também já foi ocupada por outros vereadores que passaram por essa casa. A ex-vereadora Marta Leão era chefe de gabinete na prefeitura, governo Calu. O vereador Edson PC foi função de confiança na administração Milton Serafim, não me recordo, mas foi função de confiança. Que crime há nisso? Que crime existe em uma pessoa por ser conhecida de um prefeito eleito, participar de um grupo, de um partido político, de ser vizinho, sobrinho, parente, primo, ser escolhido para exercer uma função de confiança? É uma oportunidade. A não ser que a pessoa que ocupa essa função de confiança não aceite como uma oportunidade e vá lá desenvolver as suas atividades seriamente, como seu pai fazia, mas pegue essa função de confiança, assuma e crie um oportunismo por conta disso, e talvez não seja profissional o suficiente para cumprir horário, cumprir 7 dias na semana, etc., etc., etc. Que não é o caso do seu pai, vereador Sandro Rebeca. Não se ofenda, seu pai realizou um trabalho exemplar na Sanebave no setor de contabilidade. Trabalhei com seu pai, fiz decretos de abertura de crédito com ele, não foi no sentido de ofender. Seu pai foi digno enquanto exerceu uma função de confiança. Na época, nomeado pelo Calu, por conta do quê? Da proximidade que tinha, que crime há nisso? De alguém ser escolhido, alguém do povo, seja ele quem for, para ser uma pessoa de confiança dentro de uma administração pública, seja em que área for. Eu não vejo crime nenhum. O que eu usei naquele exemplo é que qualquer pessoa pode ocupar uma função de confiança dentro de uma administração pública. Por que discriminação? Por que esse pode, aquele não pode? Por que esse teve uma oportunidade e aquele foi oportunista? Por que esse merece e aquele não merece? Por que esses julgamentos e essas críticas quando se fala em função de confiança aqui nesse legislativo? Não consegui entender. Então, foi no sentido de exemplificar somente. E sei que seu pai exerceu as funções como um verdadeiro servidor público responsável, cumpriu o horário,
trabalhava de segunda a sexta-feira, fez jus por ser um servidor público em função de confiança, enquanto conheço alguns outros que não tiveram a mesma responsabilidade do seu pai, tiveram a oportunidade e fizeram desta oportunidade um oportunismo. Muito obrigada por esta noite, é só. Minhas desculpas, Sandro e Rebeca.